agora a Ana Laura, estagiária de Serviço Social da Casa Betânia, vai fazer aí um jogo de perguntas com relação aos mitos sobre o suicídio. Certo. A primeira é: o suicídio é uma decisão individual, já que cada pessoa tem a liberdade para fazer o que quiser? Ana, o suicídio é uma decisão individual, mas essa decisão está vinculada ao meio que a gente vive. Então, às vezes, o que acontece é que a gente está num país que aceita mais ou menos o comportamento suicida, né? Então, existem países onde o suicídio é mais comum, onde a frequência é maior. Então, isso tem a ver com uma série de fatores, religião, geografia. Países mais frios, por exemplo, que são menos religiosos, eles têm um índice de suicídio maior. Então, o que pode acontecer é que a gente vai ter uma decisão individualizada, mas dentro de um contexto comunitário, né? Então, isso é legal pensar. É mais comum suicídio em países onde o suicídio é mais comum, isso é claro. Certo. A segunda pergunta é: quando uma pessoa pensa em suicídio uma vez, corre o risco de ter essa vontade pelo resto da vida? Depende, olha só. Se a gente pensar, Ana, que o suicídio ele pode ser resultado de uma doença, então pensa assim: eu estou com depressão. A depressão está me fazendo pensar em suicídio. Se eu trato a depressão, o sintoma do suicídio, o pensamento do suicídio, a organização para o suicídio, tudo isso vai sumir e a pessoa não vai ter mais essa ideia, porque ela estava vinculada com uma doença. Se os meus pensamentos suicidas são devido a outros fatores, por exemplo, eu moro numa casa onde eu sofro abuso. A gente sabe que situações de sofrimento aumentam a chance de suicídio. Então, a vida inteira eu sofro isso. Então, a vida inteira me vem na cabeça que talvez seja uma maneira de eu resolver, de eu aliviar. Claro que a gente sabe que não é a melhor maneira, né? Mas está mantendo aquele sofrimento. Então, depende muito desse sentido, né? Se for de dentro para fora, se for por uma doença, isso trata, isso some. Se o problema está externo, eu tenho que resolver o problema externo para esse pensamento sumir. Uma pessoa que ameaça se matar e não se mata, está querendo chamar a atenção? Uma pessoa que ameaça se matar, pode ser que ela queira naquele momento, mas que não teve coragem suficiente, né? A gente não pode desprezar esse tipo de alarme. Às vezes a pessoa não sabe. Para te ter ideia, Ana, quem mais se mata são profissionais da saúde. São as pessoas mais efetivas, porque elas sabem como se matar. Um enfermeiro, um médico, gente que trabalha com remédio, com medicação, são pessoas mais corajosas porque eles sabem a dose do remédio, a dose do veneno. Então, não está correto falar isso. Então, de jeito nenhum, quem fala que quer, que está pensando, a gente tem que dar toda a atenção para ver até onde isso realmente é um sofrimento real, que isso pode se tornar realidade mesmo. Eu posso só errar a mão. Outro dado importante: existe uma droga que tem relação direta com suicídio. Vocês sabem qual é a droga que mais mata as pessoas? Álcool. O álcool é a droga mais envolvida com suicídio. Por quê? Porque o álcool, ele tira o nosso freio. A gente fica mais desinibido, a gente fica mais valente quando a gente bebe. Então, aquela pessoa que pensou 15 vezes, mas não realizou suicídio, se ela beber, ela pode ficar corajosa. Então, pessoas que estão deprimidas não devem beber, porque a bebida pode encorajar. Isso não é legal, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Se uma pessoa que estava se sentindo deprimida, com pensamentos suicidas, ou sobreviveu a uma tentativa de suicídio, passa a se sentir melhor, ela está fora de perigo? Não. Ela pode ter se sentido melhor pelo chacoalhão de não ter morrido, mas a depressão não vai passar só por causa disso, né? A gente sabe, tem dados estatísticos que falam pra gente que uma pessoa que tentou suicídio, ela tem muito mais chance de tentar pela segunda vez do que quem nunca tentou. Então, na verdade, tentou uma vez, tem que tratar, tem que correr atrás, tem que avaliar direitinho, para que realmente essa pessoa tenha o tratamento adequado,
passe por um encaminhamento, por um psicólogo, terapeuta, por um profissional da saúde que medique e que aí sim, depois disso, pode melhorar. Agora a última. Tá. Falar sobre o suicídio pode aumentar a chance de cometer esse ato? Falar sobre suicídio aumenta a chance da gente poder fazer algo. Tem um mito muito grande no meio médico. Os médicos que não têm uma formação, eles têm muito medo de perguntar: será que eu pergunto para o paciente se ele quer se matar? E eu sempre brinco: olha, nunca vi ninguém que o médico perguntou, que falou assim: nossa, doutor, que ideia maravilhosa, nunca tinha pensado nisso, como é que eu não pensei, né? Na verdade, não é isso que acontece, né? Normalmente é o oposto. Quando a gente pergunta para a pessoa sobre suicídio, aquela que está angustiada, que tem pensado, que não teve coragem de falar, ela se sente muito mais acolhida. E aí ela fala: nossa, é isso, eu estava com vergonha de falar, eu tava com medo de falar, ainda bem que você perguntou. Então não, Ana, normalmente é o oposto. Falar sobre suicídio diminui o risco, porque tu tá acolhendo, só pelo fato de estar perguntando, tu já tá dando espaço para que isso seja conversado, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria fala muito isso. A melhor maneira de evitar o suicídio é falando sobre ele. Essa é a melhor maneira. É o que a gente está fazendo hoje aqui. Muito bacana estar conversando muito legal. com você. Muito legal. Pensar que essa campanha acontece, me corrija se eu estiver errada, tá bom? Desde 2014 e ela é protagonizada aí pelo Conselho Federal de Medicina junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria. E ainda assim a gente tem um tabu tão grande sobre a questão do suicídio. É um tema que a gente evita falar. Quando acontece um suicídio na família ou algum conhecido, o motivo da morte daquela pessoa é mascarado porque é um motivo de vergonha, e muitas vezes a gente negligencia esse tema ao invés da gente estar colocando a pauta que ele merece. Então a ideia da gente hoje é justamente quebrar esse tabu, conversar sobre ele e mostrar a importância da gente não negligenciar e sim dar atenção para esses sinais, enfim, e prevenir. A ideia nossa é prevenir e valorizar a vida acima de tudo. Então, em nome das famílias da Casa do Puríssimo e, enfim, de toda a rede salesiana, eu te agradeço muito, Daniel, pela sua atenção e por dividir o seu conhecimento, como a Fernanda falou. Foi muito importante, inclusive, para a gente aprender um pouquinho, né, Fê? Sensacional, obrigado.